Galerinha, hoje a gente vai estar resolvendo uma questão de diâmetro plano. O que é necessário para que a gente possa resolver uma questão de diâmetro plano? O primeiro fator é que possamos saber, certo, a sua equação. A equação do diâmetro plano ela vai estar sendo fornecida como DI, que é a distância da imagem, dividido por DO, que é a distância do objeto, vai ser igual ao índice de refração do observador. Quando a gente fala índice de refração do observador, é índice de refração no meio onde o observador está, dividido pelo índice de refração do que mesmo? Do objeto, exatamente, da onde o objeto está. Certo? Com essa equaçãozinha, vai ser possível que a gente descubra e solucione essa nossa questãozinha aqui de cima. Tá certo? A equação fala o seguinte: Carlos comprou uma piscina de 3 metros de profundidade. Vamos lá, vamos marcar quais são os fatores importantes para a gente. A gente já sabe aqui 3 metros de profundidade, que é a nossa distância. E ao enchê-la com água, teve a impressão de que o fundo parecia ter somente 2,5 metros. Ou seja, a impressão de que a imagem de que o nosso objeto estava em uma distância menor, certo? Então, e qual é o objeto aí no caso? Aí o nosso objeto é o fundo da piscina, tá certo? Então, a gente tem o fundo da piscina e a nossa imagem, tá? E aí, se Carlos conhecesse um pouco mais de óptica geométrica, teria comprado uma piscina mais profunda, que ao ser preenchida com água, pareceria ter 3 metros de profundidade. No final das contas, ele quer esses 3 metros de profundidade, tá certo, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores, tudo bem? Aqui, a gente sabe que a distância da imagem é 2,5 metros, tá? Que é a impressão que ele tem, 2,25 metros, certo? A nossa distância do objeto, que é a nossa distância real, ela está 3 metros, que é a profundidade. O solo está 3 metros de profundidade. O nosso índice de refração do observador é igual a 1, que é o ar, né? Então, toda vez que a gente tiver uma questão que tem o índice de refração do observador, se ele não estiver dentro de um recipiente com água ou com alguma outra substância, é 1, tá certo? 1. E do nosso objeto, que no caso vai ser a água da piscina, a gente vai deixar como N água, que nós não sabemos qual é. Então, o primeiro fator que vai ser necessário é que possamos descobrir qual é o nosso índice de refração da água. Vamos transformar esse número 2,25 em uma fração para que a gente possa fazer, para que a gente possa chegar em um resultado fracionado, né? Porque dividir 2,25 por 3 vai ser um pouquinho complicado. Então, vamos lá. A gente sabe que 2,25 pode ser a mesma coisa que 2 mais 1/4, não é isso? O que que a gente faz quando a gente tem soma de bases diferentes, de uma fração de bases diferentes? A gente vai ter que tirar um MC, que vai dar 4. Então, vai ficar 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Temos 9 aqui. Sabemos dividir 9 por 4 vai dar 2,25, certo? Então, a gente tem a mesma fração. Então, vamos colocar lá. Fração vai ficar 9 quartos dividido por 3. Vai ser igual a 1 sobre N da água. Tá certo?
N da água está dividindo, ele vai passar multiplicando. Mas para que a gente não fique dessa forma aqui, então, dessa maneira, a gente vai fazer essa divisão, né? Antes de passar o N da água para lá. Conserva a primeira, 9 quartos. Multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 1 terço, vai ser igual a 1 sobre N da água. Tá certo? O que a gente vai ter agora? Que esse, vou simplificar, né? Simplifico por 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, vai ficar 3 quartos. 3 quartos é igual a 1 sobre N da água. Eu posso fazer o quê? Jogar o N da água para lá, tá? E os números para cá. Então vai ficar N da água vai ser igual a 1 dividido por 3 quartos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 1 sobre 1 vezes 4 sobre 3. Então, N da água vai ficar 4 terços. Esse é o índice de refração da água. É isso que a questão pede? Não. A questão nos pede que a gente possa identificar qual seria a nova profundidade, qual seria a profundidade que a piscina tivesse para que a nossa distância ficasse de 3 metros. Então, a gente vai ter aqui, a gente quer DI, certo? Sobre DO é igual a N do observador dividido por N do objeto, certo? A gente sabe que o nosso novo DI seria 3 metros. A gente quer saber qual é o nosso DO. O N do observador permanecerá 1. O N do objeto será 4 terços. Conserva a primeira. Passo o DO para lá, né? Mas eu vou conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 3 sobre DO. Vai ser igual a 1 vezes 3 quartos, que isso aqui vai dar 3 quartos, igual a 3 sobre DO. Tá? Como vai dar 3 quartos, passo o DO para lá, vai ficar DO, 3 quartos de DO, vai ser igual a 3. Tá multiplicando, passa dividindo, vai ficar DO é igual a 3 dividido por 3 quartos. Conservo novamente a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vou ter DO igual a 3 vezes 4 terços. Corto, corto. Tenho que o meu DO nada mais vai ser do que 4 metros. Certo? É esse o valor que eu possuo. Tá certo, galerinha? Era essa questão que eu queria mostrar para vocês. Se gostou, deixa o like, comenta aí o que você mais gostou e se inscreve se não for inscrito. Valeu aí, galera.